Como é que aquele garoto lá de Belo Horizonte se interessou por isso e começou tudo? Legal. Antes de mais nada, é bom assim, deixar claro que eu nunca tive uma ligação forte de política, sabe, assim, na minha família. Então, de fato, eu fui um pioneiro nesse sentido. E eu acredito que quando eu fui começar, enfim, a estudar e entender realmente mesmo o que era política, eu percebi que nas minhas aulas que tinha uma doutrinação absurda, só que eu não sabia direito o que estava acontecendo. Eu fui tentar entender. Então, no ensino médio, eu já passei por isso. Quando chegou na faculdade, então, ali é terra arrasada, né? De fato, a esquerda domina a universidade aqui no nosso país. E a entrada na política foi, digamos assim, algo natural, mas algo planejado. Eu não sabia se eu iria primeiro ir para vereador ou para deputado, mas eu sabia que eu queria entrar na política, né? Porque, afinal de contas, eu sempre acreditei na minha capacidade de comunicar. Assim, para mim, sempre tem um mínimo que você vai entender. Teve algum momento em que isso você percebeu, não, eu quero entrar pra política, algum marco, ou você não consegue Não, entrar acho que no não momento? teve nenhum marco. Eu só vi que era possível, principalmente por conta da internet, de dar a possibilidade de você alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo. Então tem aquele videozinho, né, fatídico, eu com 17 anos, entrando, né, com uma mochilinha falando, olá, meu nome é Nicolas Ferreira, tenho 17 anos, enfim. E aquele vídeo viralizou no Brasil todo e eu falei, cara, dá pra alcançar muita gente. E dá pra jogar isso pra dentro da política, que é diferente dos outros que, enfim, usavam rios de dinheiro público pra poder fazer panfletinho e fazer aquela política tradicional que todo mundo conhece. Então eu falei, opa, dá pra eu caminhar por esse lado. E eu sempre pensei em falar sobre política de uma forma que a pessoa conseguia aplicar isso na vida dela. Porque pra mim ficava muito distante. O político falava bonito, falava de uma forma pomposa, mas isso não me atingia. Então eu falei, eu acho que dá pra entrar na política de uma maneira diferente. E assim foi. E você já tinha alguma base mais teórica? Não, você é conservador, ou liberal, ou libertário, enfim. Qual que era o teu embasamento para falar as coisas que você começou a falar? Desde o começo, eu comecei estudando William Lane Craig por uma questão de apologética da minha fé. E aí, nisso, eu comecei a estudar outros autores, como C.S. Lewis, enfim... o próprio Spurgeon, diversos filósofos que foram me ajudando aí por um caminho. E daí eu encontrei o Olavo nesse meio do caminho. Então, consequentemente, veio o Olavo, depois vocês, né, obviamente tiveram um grande papel também na minha formação, no sentido dos documentários, né, de mostrar o que eu queria, muitas vezes, ter, mas eu só tinha de uma fonte que era da esquerda ou da mídia tradicional. Então, onde eu vou aprender a respeito do Brasil, né? Eu vou abrir o Brasil Escola, né? Escola Brasil, sei lá como é que chama o site, que era obviamente enviesado totalmente para a esquerda. Então eu falei, cara, que coisa legal. Era tipo um Netflix, mas da conservadora da direita. Então eu sempre tive essa base, por eu ter uma criação cristã, então eu sempre fui um cara conservador, não de uma ideologia, mas de uma visão de mundo, né? Sempre acreditei na família, nos valores, sempre acreditei também de que todos nós somos errôneos, somos pecadores e, enfim, precisa ter o ponto de partida nesse ponto, que eu não vou conseguir trazer um paraíso aqui para a Terra. Eu preciso compreender a imperfeição da sociedade, a imperfeição dos indivíduos para tentar fazer o melhor. Então, eu não caía na lábia, sabe, do socialismo porque, enfim, queriam instalar o paraíso aqui na Terra e isso nunca funcionou, né? Em relação ao Olavo, você chegou a ir pra lá, inclusive? Fui 2 ou 3 vezes pra lá. A primeira vez fui completamente sem aviso nenhum. Só bati na porta e falei, o Olavo tá aí, vai lá atrás, encontrei com ele. Sim. Foi desse jeito. Dirigimos 16 horas pra poder chegar lá. E, enfim, quando eu cheguei ele tava estudando, inclusive. Então, realmente, a maneira como o Olavo, não somente pelas questões políticas, né? Porque ele não era, digamos assim, um comentarista político. É reduzir demais quem é Olavo de Carvalho. A questão filosófica dele, né? Se você aí tiver, inclusive, interesse de ver a questão a respeito sobre o que ele fala do sentido da vida, sobre as dores, enfim, sobre a questão da alma, é muito interessante. E essa parte do Olavo que, de fato, me tocava, porque eu percebia que, em volta do brasileiro, pouquíssimas coisas levam ele a um sentido de vida. E eu comecei a perceber que o problema era muito mais do que eleições. Era muito mais do que uma questão de em quem eu vou votar. Não, a música que eu escuto, o filme que eu vejo, as pessoas com que eu me relaciono, o vocabulário que eu falo, tá tudo empobrecido, tá tudo distante no sentido de vida. E aí foi a união, digamos, dessas coisas que me fez entrar literalmente para a política nesse sentido, de não abandonar essa guerra cultural,
mas também, obviamente, não deixar a política de lado, porque eu sei que ela é um instrumento também de mudança da sociedade. Né? É que a política, no fim, ela acaba sendo o resultado, né? A consequência Sim. de tudo isso que você estava falando. Então, você começou a falar de música, de tudo isso. A gente tem o Primeira Arte, documentário da BP, que fala justamente sobre essa questão da importância da música. A gente tem o Sétima Arte, que fala sobre o cinema. História do cinema e como o cinema ao longo... E hoje modificou demais, né? E o documentário do Roger Scruton, né? Porque a Beleza Importa, foi também um dos marcos para mim também, porque o ambiente, ele não te determina. Eu nasci em um local, numa favela, onde de fato... a maioria das pessoas são trabalhadoras, mas ali de fato há diversos problemas e dores que talvez o resto da população não entenda, né? O que é um saneamento básico, o que é um tiroteio, o que é venda de drogas, né? Com crianças passando, enfim. Então é uma realidade bem distante para vários.